Boa tarde, gente. Com uma apresentação dessas, né? Já peço desculpa, acabei de sair de um Covid, então minha voz não está a melhor de todas. Vou precisar de fazer algumas pausas para água, mas vamos lá. Então, estou com essa tranquila missão de falar um pouquinho sobre o futuro dos eventos. E eu já trago nesse primeiro slide para vocês duas fotos. Quando eu estava montando essa apresentação, eu falei, isso aqui é o que a gente imaginava que era evento do futuro. Então, esse primeiro aqui do centro é um evento que é o Glastonbury, que acontece na Inglaterra todo ano, e é de 2017. E esse outro aqui do fundo, essa imagem do fundo, é de 2020, é uma live do Tony Robbins. Então, eu vou falar um pouquinho do que já existe, do que a gente já vê e do que vem aí pela frente. Então, o que a gente imaginava de futuro, pelo menos o que eu tinha na minha cabeça de futuro, a gente já vê acontecendo e não é desse ano. Então, antes da gente começar, escaneiem para a gente poder ter as perguntas todas lá no slide, que a Fê vai conduzir depois da nossa conversa. Perguntem o que quiserem, estamos aqui para responder tudo que vocês tiverem de dúvidas, perguntas, sugestões aí. Dá um tempinho para todo mundo escanear. É o mesmo link, se não me engano. Então, quem tiver escaneado, isso aí. Mas vamos lá, antes, quem sou eu, né? Tomás me apresentou muito bem, fico até agradecida. Sou Sofia, sou designer e engenheira de produção. Nunca trabalhei nem como designer, nem como engenheira. Desde o meu primeiro estágio, eu trabalho com tecnologia. Então, são meus dois títulos, mas que eu nunca utilizei propriamente dito. E hoje eu sou Group Product Manager na Simpla, que significa que eu cuido, é um nome bonito para falar que eu cuido dos produtos voltados para o produtor. Então, a perspectiva não é uma perspectiva de fato de tecnologia e desenvolvimento, é de negócio, é de usabilidade. Então, o meu papel é entender como que o mercado está, como que o meu usuário entende o mercado, o que ele está fazendo, para onde a Simpla vai, casar isso tudo e desenvolver produtos. Então, tudo que a gente entrega para o produtor não sou só eu. Tem um time grande dedicado a fazer isso. E nós fazemos isso juntos. E aí, falando de pandemia, acho que não tem como a gente não falar desse tema. A pergunta que qualquer um de nós da Simpla, tem muita gente da Simpla aqui, mas ouviu foi, e aí, qual que é o futuro dos eventos? Simpla, o que vai ser? O que vai acontecer? O que vem daqui pela frente? E aí, o que a gente fez aqui na Simpla? A gente buscou dados, é o que a gente faz. Como a Tereza trouxe no começo, o Tomás trouxe um monte de gráfico aí, todas as nossas decisões, ou todas as que a gente pode tomar baseado em dados, a gente toma por elas. E a gente começou a levantar muito o que estava acontecendo, começou a projetar muita coisa, a gente tinha grupos de pesquisa focados nisso. Então, o que eu vou trazer aqui hoje é um pouquinho desse estudo que a gente fez ao longo da pandemia e que a gente continua acompanhando o mercado, para entender como que a gente está movimentando, para a gente criar produtos para que vocês, produtores, para que os nossos compradores consigam estar adequados com o tempo. É muito de seguir o espírito do nosso tempo. E eu falo que essa pergunta é de mais de 20 bilhões de dólares. E quando eu falo isso, eu não estou brincando, porque o mercado do Brasil ele tem um tamanho estimado em 140 bilhões de reais. São 6 milhões de empregos gerados, com um ticket médio que a gente teve em 2019 de R$ 107, e o mercado de eventos como um todo representa 17,8% de todas as transações realizadas via cartão de crédito. Então, é um mercado gigantesco, é um mercado super significativo. E quando a gente fala de evento, quando a gente fala do mercado de eventos, a gente tem muita coisa para analisar. É um mercado muito amplo, estou falando aqui do recorte corporativo, mas eu tenho de corporativo do gigantesco ao pequenininho, e eu tenho entretenimento, eu tenho esportivo, tem uma variedade enorme. E aí a gente começou a entender de mercado e começou a entender o que veio, o que está aqui, como que está se comportando as pessoas. E nós vimos algumas conclusões. Agora que passou todo o processo de pandemia, a gente já tem algumas das perguntas. O mercado vai mudar? Vai. Mas uma coisa que a gente vê muito clara é a necessidade das pessoas de participarem de eventos pós-pandemia. Por isso que a gente vê esse monte de notícia. Então, a gente tem evento esportivo, tem Copa, tem US Open, Rock in Rio, qualquer show internacional que veio para o Brasil, recorde de vendas. Esgota em minutos, esgota em horas. E tem uma revolta completa. Coldplay, eu já perdi a conta de quantos shows do Coldplay vão acontecer no Brasil. Já foi, já voltou, remarcou, abriu mais, abriu, e é uma loucura. Então, a gente sabe que a demanda existe. O público está aí, mas o que a gente vai fazer com esse público? O que esse público quer? Como que esse público se comporta agora no pós-pandemia? Sei que tem um monte de gente interessada em fazer as coisas, mas como? Onde as pessoas estão procurando? O que elas querem fazer? Essa é a nossa grande dúvida. Vou responder um pouco disso agora. Agora não, em breve. O que a gente sabe também que veio para ficar além desse interesse do público de participar de eventos depois de tanto tempo fechado em casa, ou em isolamento, ou sem poder se encontrar com as pessoas? A compra online. Então, a Simpla, quando ela começou lá em 2012, tinha um comportamento muito comum, que era de você ir no lugar comprar. Então, tinha o show grande, você ia lá e comprava na bilheteria. Se era uma casa pequena, um lugar, você não comprava com antecedência. Você chegava lá na hora e tinha uma fila. E aí eu lembro, eu sou de Belo Horizonte, então eu lembro que tinha lugar que era legal ter fila. O lugar se orgulhava. Não, a gente tem uma fila muito grande, porque tem muita gente querendo ir no evento. Era legal. E aí o que a gente vê hoje? É um problema você ter fila. Ninguém quer esperar numa fila para entrar.
Quando você vai num evento e você fica na fila esperando para entrar, sem ter que comprar ingresso, porque você já comprou, já é um problema. Você tem que entrar numa fila para comprar um ingresso, depois você entra em outra fila para entrar no evento, já perdeu hora. Você chegou ali, você quer entrar, você quer participar. Então, a compra online. Compra online nunca mais voltou. É quem tem o costume, quem prefere, quem opta por isso. E isso só tende a aumentar. Então, a gente vai chegar lá em mais de 60% daqui 2 anos, né? 2023 já está aí na cara, a nossa cara. Então, compra online veio para ficar, em todos os setores. E, além disso, o que a gente vê que mudou muito nos últimos anos, mudou muito rápido também, foi o comportamento de métodos de pagamento. A gente tem Pix. Como que era a vida antes do Pix? A gente pagava para fazer transação. A gente pagava para transferir dinheiro. E era um valor alto. Alguns bancos já não cobravam. Mas o Pix, desde que a gente implementou na Simpla, como uma das opções de método de pagamento, foi a que mais cresceu. Ela cresceu muito rápido. Ela é muito significativa hoje, lá no nosso processo todo. Ela é a forma de pagamento mais utilizada, principalmente nos eventos menores. Para eventos maiores, que têm tickets médios mais altos, mais caros, aí, obviamente, cartão de crédito, parcelamentos têm uma significatividade maior. Mas para eventos menores, eventos mais baratos, o Pix é a melhor opção. As pessoas optam pelo Pix. O Pix ele veio para ficar. Mas não só o Pix, as carteiras também. Então, a gente já tinha integração com o Apple Pay lá desde 2018. E o Apple Pay, quando foi lançado, teve um boom, mas depois as pessoas pararam de usar, não veio com tanto crescimento. Mais recentemente, com outras opções de carteira, a gente vê Apple Pay, Google Pay, que a gente colocou recentemente também, voando. As pessoas estão buscando outras formas de realizar pagamento. Cartão de crédito é importante? Super, mostrei para vocês. 17,8% das transações de cartão de crédito são para eventos. Mas não necessariamente a pessoa está usando o cartão de crédito para fazer a transação. Ela pode estar usando uma carteira, que por baixo vai utilizar um cartão de crédito. Mas as formas de pagamento têm evoluído muito. E a gente tem visto isso no dia a dia dos nossos compradores. Principalmente depois do Pix. Foi um grande divisor de águas aqui no Brasil. E aí, falando um pouquinho, né, disso aí são dados de mercado que eu trouxe para vocês, trouxe um pouco da nossa experiência quando a gente implementou isso tudo, mas como que a gente na Simpla enxerga o presente. E o presente eu digo pós-pandemia. Como eu falei com vocês, a gente toma decisões baseadas em dados. A gente viu uma surra de dados aqui hoje. E eu trouxe aqui alguns insights que a gente teve nesse período todo, analisando a nossa base de dados. Então, a Simpla, ela tem 2 públicos muito claros. Tem os produtores, que hoje eu crio produto para os produtores, mas durante muito tempo eu criei produto para os nossos compradores. Porque a Simpla só existe a interação entre produtores e compradores. A Simpla faz essa conexão entre eles. Então, aqui a gente traz tanto dados de produtores, mas principalmente dados dos compradores. O que eles querem? A gente tem 24 milhões de compradores. São muitos dados. Então, a gente concatenou isso em algumas percepções, alguns insights, algumas sugestões para vocês, baseado no que a gente viu. A primeira delas, que eu acho que é muito claro, principalmente quando a gente vê aquele slide anterior de sold out, as pessoas querem viver. As pessoas querem viver fora de casa, elas querem ir em eventos. As pessoas estão muito interessadas em fazer isso. Mas não é só o viver, não é só, eu vou no evento. As pessoas querem ir no evento, elas querem encontrar pessoas, elas vão acompanhadas. Como que eu sei disso? Eu sei disso porque a gente teve um aumento significativo no número de ingressos emitidos. A gente vê esses dados mais cedo, como gráfico mesmo. A gente vê que o número, a Tereza até falou, o dado estava desatualizado. E tem pouco tempo que foi feita aquela apresentação. A gente está emitindo 1,2 milhão de ingressos por mês. É um dado muito grande. Então, a gente teve esse aumento significativo. Mas não é só o número de ingressos emitidos que aumentou. Nos pedidos, as compras, elas passaram a ter uma média maior. Então, uma média maior no sentido de... Antes, a gente tinha ali 1,18 ingressos por pedido. Então, uma pessoa comprava, em média, 1,18 ingressos. Ela pode comprar 1, pode comprar 5, pode comprar 10. E depois da pandemia, esse número chegou a quase 2. Então, as pessoas não compravam ingresso para ela e para mais um. Elas compravam para ela, para mais um, para mais 2, para mais 3. Então, os pedidos ficaram maiores. Os pedidos tinham mais ingressos envolvidos. Porque as pessoas não queriam ir sozinhas. Elas queriam ir com os amigos, com os colegas de trabalho, com alguém que conheceu agora. Que é ir para conviver. Então, não é só o viver, não é só o sair de casa, não é só ir para o evento. É o viver e conviver. O número de ingressos por pedido atingiu a nossa média histórica. Logo depois da pandemia, ali, que a gente teve uma baixa em 2021, né, do Covid, aí sim, um aumento de média histórica do número de ingressos por pedido. O que a gente vê? As pessoas elas estão pagando preços muito mais altos por ingressos presenciais hoje do que elas pagavam antes da pandemia. Então, antes, a gente tinha alguns shows muito caros que demoravam para vender. As pessoas não compravam ali imediatamente. Hoje, ingressos muito caros vendem rápido. Ingressos muito caros esgotam. Porque as pessoas não estão tão preocupadas, como a gente vê, apesar dos sinais todos da economia, do preço estar muito alto. As pessoas querem ir.
e depois elas dão um jeito delas. Por que eu sei disso? Quando a gente vê o aumento do ticket médio dos nossos ingressos, então, ou seja, que as pessoas estão comprando, não que os produtores estão criando como valor de ingresso, do que está de fato sendo comprado, retirado dentro da Simpla, esse valor aumentou mais que a inflação. As pessoas estão investindo mais em eventos, elas estão procurando mais por isso. E esse cálculo que a gente fez, só para deixar claro, falando de dados, a gente tem que ser muito transparente, foi feito baseado no número de ingressos pagos. A gente excluiu dessa conta todos os ingressos gratuitos retirados na Simpla, a ticket médio dos ingressos pagos. Outra coisa que a gente notou com muita clareza, as compras para os eventos presenciais, elas são realizadas com antecedência. As pessoas planejam. A gente teve o exemplo que falou mais cedo. As pessoas vão sair para o RD Summit, você se programa para ir para o RD Summit. Você não decide, eu moro em BH, não decido ir hoje, compro uma passagem para Florianópolis, acho um hotel e vou. Não é assim. Eu tenho que me programar. Então, para o presencial, as pessoas programam com antecedência, elas planejam porque vai ser a viagem, que dia que elas vão chegar, procuram um hotel. Mesmo no evento presencial que é na sua cidade, você tem que tomar a decisão antes, você não pode tomar a decisão em cima da hora. Você tem que sair de casa, vai ter que se deslocar, vai chamar alguém para ir com você. É um evento para viver e conviver, lembre-se disso. As pessoas se organizam, elas compram com antecedência. Mas quando a gente fala de grandes eventos, a antecedência é muito maior. Então, o que as pessoas fazem é, abriu venda, elas compram. Para os grandes eventos, para os gigantes. Para os outros, elas compram com antecedência. Por que eu sei disso? Porque para os eventos online, a maior parte dos pedidos, elas são realizadas nas horas que antecedem os eventos. Então, quando eu olho para o presencial, tem esse planejamento todo. Quando eu olho para o online, eu estou em casa, ou eu estou em algum lugar, eu estou no trabalho, eu tenho acesso com a internet, é constante. Eu posso decidir agora que eu vou participar. Ou eu tinha um plano, ele não deu certo, mas eu estou em casa, estou com a internet disponível. Eu vou participar agora, eu não preciso de me deslocar, não preciso de pensar que eu vou ter que ir em casa, ter que trocar de roupa, ter que dar comida para o meu cachorro antes de ir embora. Não tem que pensar nisso. Eu simplesmente me conecto. Tenho celular, tenho internet, tenho computador, eu me conecto. Então, para o online, às vezes na pandemia a gente via, assim, chegava ali perto de 7 horas da noite, quando as pessoas estavam parando de trabalhar, tinha um pico absurdo de retirada de ingresso. Porque a pessoa parou de trabalhar, ela está em casa, ela tem um tempo, o que ela vai fazer? Vou olhar um curso, vou fazer uma aula, vou participar de um congresso. Ela pode decidir ali em cima da hora. Então, isso ficou muito latente para a gente durante a pandemia. Então, a compra presencial com antecedência, para o online, bem em cima da hora. Tinha muita preocupação de produtores que não conseguiram virar os eventos antes. Então, o produtor que foi do presencial para o online e estava acostumado a vender 80% dos ingressos ali uma semana antes do evento, quando ele ia para o online, era o contrário. Uma semana antes do evento, tinha vendido 20%. Os outros 80% chegavam bem nas horas e minutos antecedentes, inclusive durante os eventos. Então, uma das orientações que a gente dava era dos produtores deixarem as vendas abertas durante o evento, porque as pessoas iam comprando e iam acessando as transmissões, mesmo que tivesse perdido ali o começo, porque elas estavam disponíveis. E outra coisa, para os eventos menores, os pedidos são feitos muito próximos da realização do evento também. Então, é isso que eu falei. Para o grande, muita antecedência. Para o online, pouquíssima antecedência. Para o presencial menor, existe uma certa antecedência, mas não é tão grande assim. Porque a gente teve, como que a gente sabe, né, os números que mostram isso? A gente teve uma redução do tempo médio entre a realização do pedido e o início do evento. Então, se antes a pessoa realizava um pedido hoje para o evento daqui a uma semana, agora a pessoa realiza um pedido hoje para um evento que vai acontecer depois de amanhã. Não tem mais aquele intervalo gigantesco. Isso muda toda uma estratégia de vendas. Porque se você faz uma grande abertura, uma virada de lote, talvez você tenha expectativa de vender muito ingresso ali e a pessoa não vai comprar ali. Ela não vai ter aquela antecedência toda para o evento pequeno. Para o evento pequeno, gente, eu digo eventos de menos de 1.000 participantes. Para eventos de mais de 1.000 participantes, eventos muito grandes, ou que tem atrações de muito peso, esse cenário muda, que é aquilo que eu falei. Evento grande, atração grande, esgota rápido. Para o pequeno, a estratégia é outra. E a gente tem todo esse espectro dentro da Simpla. A gente consegue ver essa diferença com muita clareza. Então, as aberturas viradas de lote perderam a força. E a gente viu isso na Simpla, mas a gente viu muito feedback dos produtores, que acharam que ia virar os eventos muito rápido, nas viradas e nas aberturas, e isso não acontecia. Outro ponto que foi muito claro para a gente. Os eventos de entretenimento, eles performam muito melhor no presencial. Durante a pandemia, tiveram várias tentativas, várias formas de fazer eventos online, de entretenimento. Alguns funcionaram muito bem. A Tereza trouxe um exemplo que é incrível, que é dos teatros. Então, tinha casas de teatro que eram muito pequenas, aqui em São Paulo, se não me engano, os Sátiros, né, que migraram para o Simply Streaming, que era a nossa solução online, e aí eles tinham uma casa que cabia menos de 100 pessoas, no streaming eles tinham mais 300 pessoas. Então, eles conseguiram sair de um volume de 100 para um volume de 300. E funcionou bem para eles, mas não foram os únicos. Esse é o que eu lembro de cabeça agora. Então, funcionou para alguns? Funcionou. Mas para o entretenimento, é mais difícil de entregar. E aí, no que a gente tinha de conversas, né, e de percepções, quando você vai no evento
de entretenimento presencial, você chega, você vê a estrutura, você vê o palco, você vê a iluminação, você vê o bar, você vê as pessoas se movimentando. É muito fácil perceber valor. Você vai no festival, na hora que você entra, dependendo, você até dá uma arrepiada, porque você vê aquilo tudo montado. Você sente a música vibra, você vê o valor muito claro. Para o seu evento online, é muito mais difícil você entregar essa experiência, no que a gente entende hoje como evento. Então, é uma transmissão, é alguma coisa mais caseira, vamos dizer. Não sei que a gente fala lá de games gigantescos, que eu vou falar depois. Então, para o entretenimento é mais difícil, as barreiras são maiores. Mas para os eventos de aprendizado, eles performam muito bem no digital, performam muito bem também no gravado. Porque no aprendizado, a pessoa está ali, ela está anotando, ela não necessariamente está ali para fazer um mega networking, ela está ali porque ela quer aprender. O objetivo principal dela é aprender, é consumir aquele conteúdo. No gravado é excelente, as pessoas pausam. Quando a gente vê os números de Simple Play, as pessoas pausam o vídeo o tempo todo. Porque elas vão anotar. Elas viram uma coisa, elas voltam. Elas querem ouvir de novo. E tem muito perfil do evento online de você ter a transmissão ali ao vivo. A pessoa está em casa, está anotando, está fazendo o trabalho dela, está ouvindo. Ou está fazendo funções domésticas mesmo e está ouvindo, igual um podcast. E o aprendizado teve esse sucesso. Então, muitos produtores acharam essa fórmula de sucesso dentro do digital para o aprendizado. Para o entretenimento aconteceu? Aconteceu. Mas é mais difícil, porque no entretenimento a pessoa está ali para viver a experiência. No aprendizado está ali principalmente para consumir conteúdo. E, gente, não é preto no branco. A pessoa vai consumir o conteúdo, ela vai encontrar um monte de gente, ela vai ter uma experiência diferente. Mas o objetivo primordial é este. O que a gente sabe disso tudo? Que a demanda pelo digital ela continua existindo. Então, quando o Tomás trouxe os gráficos de como está a distribuição de online e de presencial, a gente via clara aquela faixa azul claro. E a faixa azul claro representava os eventos online. O digital, ele continua existindo. As pessoas continuam procurando. Tem pessoas que falam, cara, eu nunca mais vou voltar a fazer um curso presencial se tem a opção online, porque é muito longe para mim. Tem pessoas que moram no interior. Minha família é de Bambuí, uma cidade no interior de Minas. E aí tem um primo meu que trabalha lá, ele fala, Sof, se eu puder ficar em Bambuí e fazer tudo que eu posso aqui, para mim é ótimo. Porque eu pegar um carro para ir para BH, para assistir uma aula e voltar para Bambuí, são 7 horas dentro de um carro. Se eu puder assistir ele online pagando menos, perfeito. Por que eu vou sair da minha casa? Então, a demanda pelo digital continua existindo. A gente conseguiu trazer um monte de gente para o digital que antes não usava. Essas pessoas se acostumaram. Se acostumaram a ter acesso. Se acostumaram a ver coisas que elas não viam antes. Então, uma pessoa que está no interior, em Bambuí, poderia ver um teatro de sátiros que ela não teria condições de ir para São Paulo. Então, o digital continua existindo. E as pessoas elas querem escolher o digital por conta do como, onde e quando ela vai assistir. Principalmente para o gravado. Se eu compro um curso agora, não preciso assistir ele agora. Posso assistir ele depois. A pessoa que está assistindo a gente na transmissão, como o Tomás disse, vai ficar gravado. Se ela tirou o ingresso dela para ver o conteúdo, se ela, é gratuito, né? Então ela não compra o ingresso. Se ela retira o ingresso, o acesso dela para o conteúdo, ela está assistindo aqui. Teve alguma coisa, ela pausou o vídeo, ela vai fazer outra coisa. Depois ela volta. Ela escolheu como ela queria consumir, se foi no celular, se foi no computador. Ela escolheu onde, se ela estava em casa, se ela estava no trabalho, se ela estava voltando para casa, como que ela está fazendo isso. E ela escolheu quando. Ela pode pausar, ela pode voltar depois. Então, isso é importante. Por isso, as pessoas querem escolher, continuam querendo o digital. E elas esperam pagar preços mais baixos por isso. A gente tem eventos de digital com toda a variedade de preços que vocês imaginarem. Mas os que performam melhor são os mais baratos. As pessoas não conseguem ver ainda um valor muito grande para o evento digital. Seja um conteúdo de aprendizado, seja um evento de entretenimento. É muito difícil entregar hoje um valor grande no digital, porque as pessoas já entendem que o digital ele foi gravado. Que aquela estrutura que foi utilizada ali, ela foi utilizada uma vez. Ela foi usada repetidas vezes com um propósito final. Mas as pessoas não veem esse valor igual a gente está aqui. Você entra nesse escritório lindo do LinkedIn, você fala, cara, teve um trabalho aqui. Sabrina fala, tanto que deu trabalho de montar isso tudo. A pessoa que está consumindo no online, ela não está tendo essa experiência. Para falar, nossa, isso aqui é grande, isso aqui dá trabalho, isso aqui tem um valor muito grande para mim. No digital, ela não vê isso. Então, ela espera pagar mais barato. Então, para uma estratégia de vendas, isso é extremamente importante. Porque você não vai cobrar para o digital, mesmo que você cobra para o presencial. E aí, o que eu queria trazer de mais importante é que o presencial e o digital, eles não se substituem. Eles se complementam. Porque os perfis das pessoas, não tem a pessoa que consome só o presencial e a que consome só o digital. Elas vão estar no presencial em alguns momentos, elas vão estar no digital em outros. Até mesmo falou, sou a pessoa do presencial, mas eu tenho certeza que ela faz um monte de coisa digital. Eu sou uma pessoa que adora fazer o digital, mas eu tenho um monte de coisa do presencial. Nós todos somos assim.
E nós todos temos que dar acesso para as pessoas. Como eu falei, tem gente que não vai querer se deslocar para assistir um curso, mas ela vai se deslocar para ir num show, para ir num festival, para ir numa festa. Ou ela vai para um congresso que seja da área dela, ela vai querer ir. Então, eles não se substituem. Não vou estar no presencial ou no digital. Eu estou nos dois. Qualquer um de nós aqui está nos dois. Ou se está em um só, depois eu quero saber da experiência de vocês e por que tomaram essa decisão. Então, o que a gente tem que pensar? Quando a gente pensa no evento, tem a estratégia do presencial e a estratégia do digital. Como a gente está fazendo aqui hoje. Para a Simpla é super importante ter todos vocês aqui. Vocês são nossos convidados. A gente quer interagir com vocês, a gente quer que vocês interajam entre si. Mas também é muito importante a gente conseguir levar esse conteúdo para a nossa base inteira. Para qualquer um dos nossos produtores consiga ver isso aqui e montar uma estratégia. Por isso a gente está filmando. A gente tem o presencial, a gente tem o digital. Experiências completamente diferentes. Se complementam. Para a gente, para a nossa visão enquanto empresa, faz todo sentido. Eu tenho certeza que para cada um de vocês também tem uma razão, também tem um sentido de pensar em duas estratégias. É fácil? Não. É muito difícil. As estratégias são muito diferentes. O comportamento de compra é diferente, o comportamento de consumo é diferente, o que a pessoa espera pagar é diferente, como ela espera encontrar e consumir isso aí é diferente. Mas eles não se substituem, eles se complementam. Ninguém vai voltar a ser só presencial, ninguém vai ficar só no digital, pelo menos no curto e médio prazo. O resumo disso é, o mercado não vai retroceder para o cenário em que só existe presencial. E aí, nisso, você deve estar se perguntando, beleza, então você me falou um monte de dados do presente, como as pessoas estão indo, que elas querem pagar, que elas não querem, que elas querem ver, que elas não querem ver, onde elas estão, onde elas não estão. Mas e o futuro, Sofia? Você me falou que eu falo de futuro. O que tem de futuro? E aí, quando a gente fala de futuro, a gente tem que tomar muito cuidado. O futuro, ele sempre tem lentes. A gente enxerga o futuro por diversas lentes. A gente procurou aqui a mais racional delas, a lente da tecnologia, que é a lente que a gente domina, assim como a empresa de tecnologia. Mas tem várias outras. Então, aqui, a gente está olhando para a tecnologia e eu vou explicar um pouquinho a metodologia que está por trás. E aí, antes de falar disso, você pode me perguntar, mas por quê que eu vou olhar novas tecnologias, Sofia? Eu estou vendendo bem, o evento está virando, eu tenho meu público é fiel, toda vez eu esgoto. Por que eu vou olhar para um negócio novo se o que eu tenho hoje está funcionando? Eu já estou no híbrido, eu já estou no digital, estou no presencial e está rolando. Porque quando a gente fala de uma nova tecnologia e a gente aprende como ela usa, como ela existe, como ela funciona, quando ela chegar e ela se tornar real, ela vai crescer muito mais rápido que as anteriores. Então, o que você tem hoje pode estar funcionando. Você fala, nossa, vou dedicar tempo, esforço, custo, vou pensar, gastar fosfato, gastar time pensando no negócio, que eu mal domino, que ainda não está aí. As pessoas ainda não estão sabendo. Beleza, opta por não fazer isso. Mas quando essa tecnologia chegar, ela vai chegar, isso é um fato, e ela vai crescer muito mais rápido que as anteriores. A tecnologia se baseia em crescimento exponencial. Então, se tem uma velocidade hoje, o que vem de evolução disso é exponencial, cresce mais rápido. E a evolução desse vai ser mais rápido ainda. É uma loucura pensar nisso. Mas tem a lei de Moore que define isso de forma matemática. Então, por que saber disso? Porque vai chegar. O futuro já começou, gente. Essa é uma frase super importante. E aqui a gente vai mostrar uma metodologia muito básica. Mas antes, só para vocês saberem, terem em mente como é a nossa visão. A tecnologia vai influenciar a nossa vida e ela vai mudar muito o nosso mundo. A gente já está vendo isso. O Covid só acelerou, já aconteceria. Tudo que está acontecendo agora já aconteceria. Só catalisou. E para a gente avaliar algumas dessas tecnologias, e aí não trouxe várias, trouxe algumas, que são as que estão no hype, vou usar essa curva que é o Hype Cycle. O Hype Cycle, basicamente, é um relatório, um report, que é lançado todos os anos e que coloca todas as tecnologias nessa curva. Então, tem as tecnologias que são gatilho de inovação, ou seja, elas estão começando, e elas são novas, elas vão ter uma estilingada, elas têm grande potencial de ter uso. Tem as que estão no pico das expectativas infladas, vou falar de uma que acho que todo mundo vai conhecer, porque ela está no pico das expectativas infladas. Então, todo mundo sabe, é um nome que todo mundo conhece, mas ninguém sabe exatamente como usar. O que vai ser isso? Como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Como que isso interfere na minha vida? Pico das expectativas infladas. Tem ali embaixo o Vale da Desilusão, então todo mundo conhecia aquele nome não virou. Não, mas estou ouvindo falar de blockchain, de metaverso, de IoT, eu sei o que esses nomes são, mas eu nunca usei, não é viável para mim. Ele cai no Vale da Desilusão, porque ele não atendeu a sua expectativa em relação a ele. Ele ia mudar o mundo, mas ele não mudou naquele momento. Até que a gente chega num ponto de esclarecimento, então que as pessoas começam a entender aquilo ali, começam a utilizar aquilo ali, começa a ser algo viável, faz parte do nosso dia a dia, e aí chega no platô de produtividade. Fica fixo, depois ele é descontinuado. E aí, para localizar vocês no tempo, a gente trouxe aqui o Hype Cycle de 2012. Então, em 2012, no horizonte de 2 a 5 anos, que é essa
bolinha azul, cloud computing estava ali no seu vale. Cloud computing não estava com hype, não estava no alto. Tinha passado, todo mundo falava de cloud computing, caiu. E a gente tinha ela já no muito utilizado, lá em menos de 2 anos, bem estável, mobile apps. Então, baixar aplicativo, 2012, ano que a Simpla foi fundada. E já bem tranquilo, muito estável, QR Code. Nossos ingressos são todos via QR Code, desde a nossa fundação. Então, cloud computing estava baixo. A Simpla foi toda criada baseada em cloud computing. A Simpla depende de cloud computing. Então, em 2012, isso não estava no hype. Mas foi o que trouxe a gente até onde a gente está hoje. O que permite a gente escalar, o que permite a gente crescer, é cloud computing. Então, foi super importante para a gente. 2012 não estava no ápice. Mobile apps já estava consolidado. E a Simpla optou por não entrar no mercado de mobile apps por muito tempo. Para a gente não fazia sentido no que a gente estava fazendo. Mas quando a gente entrou, era consolidado. A gente não tinha dúvida que ia ser sucesso. A gente sabia que a gente tinha que entrar, a gente estava até atrasado para entrar. E QR Code foi a nossa decisão certeira. Como vai ser meu ingresso? Vai ser um código de barras? Vai ser uma leitura mais antiga? Não, QR Code. Você consegue ler com o celular um QR Code. Já estava estável. Então, em 2012, quando a Simpla foi fundada, esse era o cenário. E essas são algumas das tecnologias que a gente usou e não utilizou naquele momento. E aí, para a gente trazer um dado mais recente, um dado de 2020. Como foi o Hype Cycle em 2020? O que a gente tinha em cada um desses momentos? Event Stream Processing, e quando a gente fala de event em inglês, eu não estou dizendo de eventos físicos, estou dizendo de geração de dados, eventos de coleta de dados em tecnologia. Eu trouxe lá na frente Data Analytics Services, ou seja, serviços baseados em análise de dados. E por que eu trouxe isso? Porque se a gente fala de dados hoje, de algoritmo, o algoritmo do LinkedIn mudou, o algoritmo do Facebook está me recomendando não sei o quê. Não, nas eleições o algoritmo está tendencioso para isso, está tendencioso para aquilo. Não pode depender do algoritmo. Se a gente fala disso é porque essa curva permitiu que isso acontecesse. Então, o história de Event Stream Processing, eu consegui processar, de fato, velocidade em tempo real e utilizar isso. E quando eu falo de Data Analytics and Services, eu falo de eu conseguir oferecer produtos baseados nisso. Estável, já está existindo. Por que eu digo isso? Porque o nosso aplicativo já usa esses 2 serviços. Então, cada interação que os nossos usuários fazem no nosso aplicativo, que é um event, a gente consegue processar essa informação. Eu não sei quem está fazendo isso, eu não sei quem clicou no banner. A gente lançou uma promoção hoje, vou aproveitar para fazer jabá, Liquida 2022. Se você clicar naquele banner, eu vou saber que alguém clicou. Eu não vou saber que foi algum de vocês. Vou saber que alguém fez isso, porque eu consigo processar esse dado imediatamente. E se eu vejo que ninguém está clicando, eu vejo que tem alguma coisa errada. Se eu tive 0 eventos ali, deu errado. Eu preciso mudar, preciso criar uma nova forma daquele produto. Então, isso é possível fazer hoje, porque eu consigo fazer processamento de dados em tempo real. E Big Data como um todo só existe por conta disso, porque a gente consegue processar muitos dados. E eu consigo oferecer serviços de dados. Porque eu consigo ler, eu consigo processar, eu consigo gerar insights. Então, toda essa apresentação, tudo que eu trouxe aqui, aquelas frases bonitas, são baseadas em dados, leitura de dados, interpretação desses dados, gerar conhecimento a partir dos dados. Então, esse é um exemplo muito existente no nosso dia a dia. O algoritmo só existe por conta daquele hype cycle ali. E aí, um que eu falei que está no ápice, que todo mundo já tinha ouvido falar, era o blockchain, o NFT. Todo mundo sabe. Blockchain, palavra, tá todo mundo. Todo mundo conhece. Pode não conhecer a fundo, pode não saber o que funciona, qual que é o benefício, o que é uma rede. Blockchain é uma NFT, é a mesma coisa, não é? Mas todo mundo já ouviu essa palavra. Está no hype, está no topo. NFT também. Não sei bem o que é. Já comprou um NFT? Não, nunca comprei, não, mas já ouvi falar. Daquele macaquinho, né, que é famoso. Todo mundo já ouviu falar. Mas alguém já usou? Alguém está usando no dia a dia? Alguém está transformando? Tem gente que sim. Muita gente que não. Mais gente que não do que gente que sim. E tem muita gente que está com uma expectativa muito grande em relação ao que vai ser isso. E a gente não sabe. A gente tem que esperar isso ter uma simulação maior e até a gente entender. Esse é o Hype Cycle de 2021, gente. Está tampando ali no slide. Mas é o que está em 2021. E aí eu trago isso por quê? Porque é importante a gente estar de olho. Principalmente no que está no Hype Cycle. A gente tem que entender o que é aquilo. A gente tem que usar agora? Talvez sim. Se eu sou uma pessoa que trabalha... Meu evento trabalha com inovação, eu tenho que saber, eu tenho que dominar o que é aquilo. Posso não utilizar, mas eu tenho que saber o que é. Mas se eu estou de olho no mercado do futuro, eu tenho que entender como essa coisa está acontecendo. Posso não utilizar hoje, mas daqui a pouco eu vou ter que saber, porque quando isso chegar, isso vai virar um mercado. Vou dar um exemplo muito básico, muito real nosso, que não estava no Hype Cycle, porque não faz nem sentido, é muito brasileiro. O Pix. Quando o Pix veio, o Pix mudou. Ferrou cartão de crédito, tudo. Veio muito rápido. É essa a velocidade que as coisas vão acontecer. O Pix é o método de pagamento mais utilizado na Simpla hoje, para pequenos eventos. Eventos mais baratos. Então, é nessa velocidade que a gente está falando. E aí você deve estar se perguntando, e o metaverso?
Eu sou da geração que jogou The Sims. Eu era viciada em The Sims. Não sei se vocês jogaram. E o The Sims era assim. E aí, pela zoeira, que fique claro, pela zoeira, o Decentraland hoje é assim, que é uma das principais plataformas de metaverso que a gente tem. A gente compara, pode se parecer. Sofia, é a mesma coisa. São parecidos no visual. São completamente diferentes em termos de uso. O metaverso é uma experiência imersiva. O The Sims era basicamente o lugar onde eu planejava casas, quase virei arquiteto por conta disso, com manha de dinheiro. Não era uma experiência imersiva. E esse exemplo do Decentraland foi colocado aqui porque é parecido. Mas tem experiências que já são muito imersivas. Não sei se alguém viu o show da Ariana Grande no Fortnite. Alguém acompanhou? O show da Ariana Grande, você entrava no universo, aí ela estourava em espelho, aí você entrava em outro universo, e todo mundo tinha sua skin, e todo mundo era diferente. É diferente do que é um Decentraland hoje. Né, o exemplo que a gente trouxe aqui. Então, eram experiências imersivas, eram experiências muito diferentes. Mas a gente citou aqui alguns shows. Eu falei Ariana Grande, veio o Travis Scott, veio o Marshmello, tem vários outros que fizeram. São poucos ainda, não são muitos. Eles estão no hype. A gente vê, a gente pode entender como vai funcionar. Mas ter experiência mesmo, tem que ter um óculos VR, que custa pelo menos R$2.000. É acessível para o nosso público? Hoje, para o público que eu lido da Simpla, que é extremamente diverso, não. Tem eventos que sim. Tem eventos que faz sentido olhar para isso. Tem eventos que não. Mas a gente tem que saber o que existe. A gente tem que saber o que as pessoas estão consumindo. A gente tem que saber o que tem lá, o que é diferente. E como que a gente vai planejar esse diferente para a gente. Então, do metaverso, que acho que é a palavra que está mais no hype, mais que NFT e que blockchain, é refletir como que vai ser essa experiência. Como que é a experiência imersiva. Como que é uma interação não presencial, mas que te dá a sensação de ser presencial. Como vai ser isso? E aí, só para finalizar, vou contar um caso para vocês que é pessoal. Peço licença por isso, porque eu, por acaso, fui no evento do futuro. E foi realmente por acaso. Mas eu quero que... O que eu percebi no final dessa experiência, eu quero compartilhar com vocês. Porque mudou a minha forma de enxergar como que os eventos são feitos. Então, esse ano eu estava de férias, até comentei que eu peguei Covid logo antes das minhas férias também, mas fui liberada e eu estava preocupadíssima. Porque eu queria ir em eventos, e eu já tinha comprado alguns ingressos, mas sempre o que eu faço? Vou para uma cidade nova. O que vai acontecer lá? No Brasil eu uso a Simpla, infelizmente em Londres a gente ainda não tem a Simpla. Mas fui pesquisar o que tinha lá. Em breve. Em breve, chegaremos lá. Então, acessei um aplicativo de uma etiqueteira, acessei um portal, na verdade, que listava tudo que tinha em Londres acontecendo, para falar, beleza, vou aproveitar meu dia. Porque não basta eu trabalhar com produto para eventos, eu gosto de viver os eventos. E aí, achei, navegando, esse show, Aba Voyage. Alguém já ouviu falar desse show? Então, mantenha o segredo. Procurei, achei esse show, estava indo com a minha mãe é muito fã de ABBA. Pela minha mãe ser fã de ABBA, eu cresci ouvindo ABBA. Então, se eu ouço Dancing Queen, eu já surto. E aí, falei, bom, tem um show do ABBA, vou levar minha mãe. Mas meu primeiro medo foi, e se eu levar minha mãe no show do ABBA, que, na verdade, é só galera fantasiada e cantando um cover? A mãe vai me matar, que ela vai pagar em Libra por um show que não é do ABBA. Então, eu entrei no site do ABBA, aba.com, estava lá, Aba Voyage, compre seus ingressos, não sei o que, não. Falei, beleza, vou comprar um ingresso. É o ABBA real? É o ABBA real. Minha mãe perguntou, Sofia, é o ABBA mesmo? Mãe, é o ABBA mesmo, tá no site do ABBA, olha só. Ah, beleza. Comprei meus ingressos, coloquei isso aqui para dizer que nunca compartilhem os seus ingressos, principalmente os não utilizados, gente. Isso é muito importante. Enfrentamos problemas com isso todos os dias. E aí, fomos eu e minha mãe lá na Aba Arena, essa é minha mãe, sou eu ali, em frente ao show, muito animadas, muito felizes. No início do show, falaram, essa é uma experiência única, aproveitem, não tirem fotos, não filmem, vivam um momento. Falei, massa, viajei do Brasil até aqui, 12.000 quilômetros, não vou fazer nada. No meio do show, e eu sou uma pessoa muito disciplinada com isso, mas eu falei, gente, eu tenho que tirar uma foto. É o ABBA, eu cresci ouvindo ABBA. Na hora que eu fui tirar essa foto, não focava. Porra, nada. Limpei a câmera do meu celular, minha câmera é boa, não vou mentir. Limpei a câmera, não focava. De novo, mãe, minha foto não foca. Ah, minha mãe tem um celular meio ruim, ela, o meu não tem problema, eu só quero ter o vídeo aqui. E aí eu fiquei tentando tirar foto. Até que me ocorreu que essa câmera não focava, não era porque ela estava ruim ou porque ela não tinha capacidade de fotografar aquilo. É porque eu tinha excesso de luz. E tinha excesso de luz porque o show era em holograma. O ABBA não estava ali tocando ao vivo.
E essa foi minha reação, no meio do show, tinha 40 minutos de show. Aí eu fiquei assim. Eu falei, gente, essa luz estava muito bonita mesmo, né? Essa roupa de paetê tá brilhando de um jeito que a nossa não brilha. E eu fiquei assim o show inteiro. Só que eu olhava para as pessoas em volta de mim e tava todo mundo surtando, gente. Tocando Mamma Mia, tava todo mundo... Eu tenho vídeos, se vocês quiserem, depois eu mostro. Tava todo mundo surtando e eu fiquei muito impressionada com aquilo. Tava todo mundo surtando com um show de pessoas que não estavam ali. Tipo, não tinha... O palco tinha uma banda, que era ao vivo, mas o ABBA mesmo, os 4, eles não estavam ali. E eles eram muito jovens naquele show. E eu fiquei olhando e fiquei muito chocada. Gente, eu não tô brincando. Eu fiquei muito chocada. E aí, no fim do show, por acaso, foi o terceiro show que eles fizeram, do ABBA, apaga tudo, entram-se 4 senhorzinhos. Tipo, velhos, bem velhos. E eles estavam meio jovens, assim, bem jovens no show. Aí minha mãe olhou pra mim, todo mundo se olhou, aquela situação, tipo, o que rolou, o que tá acontecendo, quem são esses, o que foi? E aí bate palma, eles dão tchau, não sei o quê. Porque eram as pessoas reais. Os 4 integrantes do ABBA estavam ali naquele dia, porque era a primeira semana de concerto. Eles apareceram para dar tchau para todo mundo. E aí minha mãe olhou para mim e falou, o que aconteceu? Por que eles envelheceram? Porque o show era em holograma. Que a gente viu esse tempo todo aqui era um holograma. Simples assim. Mas tem uma razão para eu contar isso para vocês, né? Vocês podem ver, são os 4 ali. As pessoas surtando, você pode ver que elas estão batendo palma, elas estão felizes, elas não estão decepcionadas, elas estão muito felizes. E aí, quando a gente sai do show, essa é a cara da minha mãe. Ela comprou até uma blusa, gente. E foi depois do show, não foi antes. Ela tem cara de quem assistiu um show virtual. Por quê? Porque ela está muito emocionada. Ela está muito feliz. Quando minha mãe estava muito feliz, eu só pensava, se eu contar isso pro meu pai vai rir da minha cara, que eu paguei em Libra para um show que não estava lá, que eu podia ver na televisão. Mas minha mãe estava muito feliz. Ela estava muito emocionada, ela realizou o sonho dela. Ela me falou, Sofia, eu voltei a ter 15 anos. Eu vi o ABBA com a cara que eles tinham quando eu tinha 15 anos. Realmente é muito emocionante. Eu trago isso por quê? Independente da plataforma que a gente vai utilizar, se a gente vai usar o online, se vai ser o digital, se vai ser o metaverso, se eu vou fazer ingresso via NFT, o que vai ser? Vai ser sempre sobre emoção. Nosso objetivo sempre vai ser gerar emoção nas pessoas. Igual se um dia alguém fizer um evento que é o Steve Jobs falando, eu vou ficar super feliz de ver o Steve Jobs. Porque ele morreu. Mas se ele puder falar e fazer uma apresentação baseada em AI, eu vou achar incrível. E um monte de gente vai achar incrível. E se a gente conseguir levar o ABBA para 5 lugares, eles podem fazer shows, 5 shows ao mesmo tempo. Já pensaram como que isso muda? A emoção que isso vai trazer nas pessoas? É muito louco. Porque, no fim das contas, o nosso trabalho com evento e com qualquer coisa, com produto, é gerar emoção nas pessoas. E foi isso que eu vi. Porque na hora que eu vi minha mãe saindo do show do ABBA, que não aconteceu, de verdade, ela comprou uma blusa. E ela usa essa blusa quase todos os dias. Então, o que eu queria dizer é que o futuro já está aqui. Ele só não está igualmente distribuído. Essa é uma frase de um autor do cyberpunk, que é o William Gibson, e ele fala isso há muito tempo. Então, o futuro já existe. Só que não é todo mundo que tem acesso a ele ainda. E como que a gente dá acesso a todo mundo para esse futuro? Como todo mundo tem essa emoção? Então, o nosso setor está em constante evolução. É preciso que a gente entenda o que faz sentido para o seu público, para o seu produto, que a gente implemente isso. Porque agora a gente tem a possibilidade de agir, de atingir muito mais pessoas do que a gente tinha antes. A gente já teve isso com a digitalização. Como que a gente faz isso em grande escala? Como que eu gero emoção em grande escala? Então, deixo aqui para vocês esse questionamento que eu me faço todos os dias construindo produto, que atenda a muitas pessoas e eu quero que atenda cada vez mais. Como que nós vamos gerar emoção em grande escala? E é isso, pessoal. Muito obrigada.